Ninguém sabe o paradeiro do Sauron até o momento em Anéis do Poder, mas a gente sabe que cedo ou tarde ele vai aparecer, já que além de ser o principal vilão da Segunda e Terceira Eras, é ele também o responsável por manipular os elfos para criarem os Anéis do Poder. A série inclusive já vem brincando com diversas possibilidades em relação a isso, exatamente para enganar a gente, galera. Mas e se eu dissesse para vocês que ele já apareceu na série, que eu posso provar? Que papo é esse, Willis? E digo mais, depois que eu provar pra vocês que ele tava ali esse tempo todo e muitos de vocês não perceberam, eu tenho certeza que vai ter muita gente se questionando do porquê não viu isso antes. Então se você ficou curioso com o que eu acabei de falar, não sai daí e assiste esse vídeo até o final. Roda a vinheta, editor! Galera, por acaso vocês conhecem algum serviço de assinatura que ofereça acesso a filmes, séries, jogos, música, livros e diversos outros benefícios, tudo num único pacote, pago mensal ou anual de acordo com a sua preferência? Não. Pois é, como assinante do Amazon Prime, além de você assistir aos seus títulos favoritos na sua TV, tablet, celular ou computador e ter à sua disposição um catálogo gigantesco de filmes e séries populares, inclusive conteúdos originais da plataforma, você também tem acesso a mais de 2 milhões de músicas e podcasts, tudo sem anúncios, centenas de e-books e revistas digitais e, claro, o meu preferido, né? Frete grátis com entrega rápida para milhares de produtos no site da Amazon que estejam sinalizados com o selo Prime sem custo adicional, e tudo isso por apenas R$ 14,90 mensais ou, se você preferir, R$ 119 por ano. Olha isso, galera, vale muito a pena. E se mesmo depois de tudo isso que eu falei você ainda tiver dúvidas, você pode fazer um teste grátis por 30 dias para conhecer melhor o serviço e assim poder decidir se você assina ou não. E são tantos os benefícios que, se eu fosse falar de todos eles aqui, eu teria que fazer um vídeo só pra isso, né? E é claro que eu já garanti a minha assinatura, então tá esperando o quê? Bora lá garantir a sua e seja um membro Prime também. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Fala galera nerd, eu sou o Emerson, sejam todos muito bem-vindos. A série Anéis do Poder mal estreou na Amazon e já vem dando muito o que falar, seja pelo orçamento absurdo que a plataforma gastou na série, né, ou pelos fãs mais críticos que acham que a série não está sendo fiel o suficiente aos livros, ou mesmo por aqueles que gostaram e estão curtindo a série assim como eu, né, e já vem traçando suas próprias teorias sobre que rumo que a série vai tomar dentro dessa primeira temporada. E um dos assuntos mais levantados na série até o momento é onde está o Sauron, galera. Será que ele está ferido em algum lugar se recuperando? Será que ele já está lá na Terra dos Elfos manipulando Celebrimbor para criar os Anéis do Poder? Ou será que ele simplesmente cansou dessa vida de maldades e resolveu deixar os orcs tomando conta dos negócios enquanto ele tirava férias? Não sei. Pois é, galera, na verdade não é nada disso. A série já vem nos mostrando quem é o Sauron e plantando essa sementinha na nossa cabeça desde o primeiro episódio. A gente é que não tinha percebido ainda. Mas revendo a série desde o começo, eu pude perceber que as pistas estão lá, e se a gente for parando pra pensar e juntando as peças ali, montando o quebra-cabeça, dá pra dizer exatamente quem ele é e pra que rumo as coisas estão caminhando. E é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje. Mas antes de mais nada, como já é de costume, bora deixar aquele like sinistro, nível Sauron, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. Eu só faço isso porque eu sei que vocês estão curtindo, né? Mas eu preciso demais da ajuda de vocês para me manter aqui na plataforma e continuar trazendo cada vez mais conteúdos literários, conteúdos nerdísticos e principalmente conteúdos de qualidade para vocês, galera. Então quem puder, dá essa força aí que vocês vão me ajudar demais. Tamo junto sempre. Bom, galera, desde já eu preciso dizer pra vocês duas coisas. A primeira é que vai rolar muito spoiler aqui, então se você ainda não assistiu a série e quiser ficar, é por sua conta e risco, ok? E a segunda e mais importante é que tudo isso trata-se de uma teoria, tá? Mas é claro que é uma teoria baseada em fatos que aconteceram tanto na série quanto nos livros. Então sim, existe uma gigantesca possibilidade de tudo isso vir a se tornar realidade em breve, e eu acho que vai, hein? Então calma aí, não sai do vídeo ainda não e assiste até o final. Tá bom. Mas bora lá, pode-se dizer que até o momento as suspeitas de quem possa ser o Sauron giram em torno de 3 personagens que a série já nos apresentou, e para poder diminuir um pouco a nossa lista, eu vou começar falando para vocês quem certamente não é, ok? Em terceiro lugar, o Estranho.
Galera, muito se especulou depois do final do primeiro episódio sobre quem seria aquele estranho que veio do céu numa bola de fogo, cujas chamas, além de não queimarem, ainda tinham o icônico formato do olho de Sauron. Muita gente veio na internet dizer que aquele era de fato o próprio Sauron por conta do poder que ele demonstrou logo nos primeiros episódios, sem falar na sua instabilidade e nos próprios acontecimentos que rodeiam o estranho, como o fato dos vagalumes morrerem nas suas mãos. Tudo isso parece quase que dar como certo de que ele é um ser maligno, né? Só que não. Galera, se vocês pararem pra pensar, as atitudes desse estranho são muito parecidas com as atitudes que a gente mesmo tem quando tá em um lugar que não conhece. Você não sabe que perigos que guarda aquele lugar, onde é ou não é perigoso, se as pessoas daquele lugar são realmente pessoas boas tentando ajudar, ou se são pessoas ruins tentando se aproveitar da sua ingenuidade. Pensa bem, como é que você se sentiria se estivesse num lugar assim? Percebeu onde eu tô querendo chegar? Mais ou menos. Ah, Emerson, se não é o Sauron, então quem poderia ser? Bom, se eu tivesse que teorizar, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, eu diria que aquele estranho é ninguém mais, ninguém menos que o Gandalf o Cinzento. E que a série está nos mostrando como começou essa amizade tão bonita, né, que é mostrada tanto no Hobbit quanto na trilogia do Senhor dos Anéis, entre o mago e aqueles seres tão pequeninos que a gente viria a amar tanto, né, que são os hobbits. E uma prova disso é uma das cenas finais do terceiro episódio, onde o estranho pela primeira vez utiliza a palavra amigo para se dirigir a Nori, né? Ou seja, ele meio que tá aprendendo ainda o significado dessa palavra. E em seguida ele ajuda ela e a família dela a empurrarem a caravana. Aliás, essa cena é bacana demais, né? Fala sério. E se não é o estranho, então chegamos ao segundo lugar da nossa lista, que é Adar. Esse já teria bem mais chance de ser o Sauron, já que uma das principais habilidades do Sauron é poder se transformar em qualquer um, tipo um Skrull, né, pra quem é fã do universo da Marvel. Porém, galera, tem um pequeno detalhe aí que pode jogar toda essa teoria por terra, que seria o rosto do personagem. Vocês repararam que o rosto do Adar tem um lado deformado, provavelmente por queimaduras? Pois é, esse detalhe pode fazer toda a diferença para poder provar que esse personagem não é o Sauron. É o seguinte, galera, segundo algumas informações que constam nos livros, quando houve o despertar dos elfos na Terra-média, os Valar imediatamente se prontificaram para resgatá-los, antes que eles fossem pegos pelo Senhor do Escuro. Porém, mesmo eles tendo todo esse cuidado, isso não impediu Morgoth de colocar suas mãos em alguns elfos recém-despertados. E esses elfos, segundo consta, foram torturados até serem totalmente corrompidos pelo Senhor do Escuro. E teorizando com vocês mais uma vez, eu diria que o Adar é um desses elfos corrompidos, né, o que automaticamente já o eliminaria dessa lista, nos deixando com o primeiro colocado e mais provável candidato a ser o Sauron, que é o Halbrand. E eu sei que nesse exato momento muitos de vocês devem estar pensando, ih, o Emerson pirou de vez, o Halbrand está mais para ser o pai desaparecido do Tel, filho da Bronwyn, do que possivelmente o Sauron. Mas calma, jovens gafanhotos, eu separei para vocês 10 fatos tirados da própria série que vão ajudar a provar que a minha teoria faz sentido, sendo que o último fato é a cereja do bolo, hein? Detalhe, depois que eu mostrar isso para vocês, eu tenho certeza que vocês vão concordar com isso que eu tô dizendo. Então bora lá conhecer que fatos são esses. Número 1, o Rei das Terras do Sul. Galera, no primeiro episódio rola uma cena muito interessante com o Arondir dentro de um bar, onde um rapaz se irrita com a presença do elfo e solta a seguinte frase, abre aspas, um dia nosso verdadeiro rei retornará e vai nos tirar de debaixo de suas botas pontudas. E a princípio eu sei que vocês, assim como eu, devem ter pensado num rei humano, né, que futuramente voltaria para poder ajudar os povos daquelas terras a lutarem contra as forças das trevas. Mas revendo os episódios me veio a seguinte ideia, pensem comigo, as terras do sul são as terras dos descendentes dos humanos que se aliaram ao Morgoth na Batalha da Primeira Era. E quando o Morgoth foi derrotado, esses humanos passaram a servir a quem, hã? Eu tenho certeza que vocês pensaram no Sauron. Exatamente, galera, eles passaram a servir ao Sauron, já que ele passou a ser o novo rei, né, digamos assim, daquelas terras do sul. E aí eu vou e pergunto pra vocês, que rei seria capaz de chegar e simplesmente botar aqueles elfos pra correr? Não sei. Lembrando que a gente não tá falando de meros camponeses, tá, galera? São elfos guerreiros e muito habilidosos, por sinal. Não é qualquer um que chegaria e colocaria eles pra correr, mesmo que fosse um rei, concordam? Eu sei que vocês vão falar, Emerson, mas isso não prova que o Halbrand é o Sauron. Mas calma, galera, lembrando que a gente tá montando um quebra-cabeça, hein? Nós vamos chegar lá. Número 2, Galadriel e Halbrand se conhecem.
E agora já entrando no segundo episódio, galera, rolam duas coisas muito interessantes na cena em que a Galadriel é socorrida pelo grupo do Halbrand, que é o seguinte: vocês repararam que mesmo com o ataque de uma serpe gigante que destruiu a embarcação em que eles estavam, matou todos os que tinham sobrevivido ao primeiro ataque e fez até a Galadriel ter que voltar para a água para se salvar, mesmo com tudo isso o Halbrand não sofreu sequer um arranhão? Galera, a parte em que ele estava permaneceu intacta, ele nem sequer caiu na água. Aí vocês podem me dizer, Emerson, mas vai ver, ele teve sorte. Tudo bem, ok, eu concordo com vocês. Mas vocês repararam que enquanto os companheiros dele de embarcação estavam sendo devorados pela serpe, ele nem sequer se importou, mas já a Galadriel, que era uma completa estranha aparentemente, ele salvou não só uma, mas duas vezes. Inclusive ela mesma o questiona em relação a isso, perguntando que tipo de homem, né, faria isso, e ele vai e responde a seguinte frase: do tipo que sabe sobreviver. E por mais que vocês achem que isso é uma frase como outra qualquer, galera, vale lembrar que o próprio Sauron, enquanto seu mestre estava sendo derrotado na Batalha da Ira, abandonou o campo de batalha para se esconder. E se a gente pensar por esse ângulo, né, do tipo que sabe sobreviver, essa frase já não é mais tão aleatória assim, né? Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! Tudo bem, eu sei que vocês vão dizer que ainda não prova que ele é o Sauron, mas calma, eu tô chegando lá. Acompanhe meu raciocínio. Número 3, a chegada em Númenor. E aqui nós já entramos no terceiro episódio, quando eles chegam na belíssima ilha de Númenor, e um detalhe bem sutil que pouca gente deve ter reparado é que antes deles irem falar com a rainha, eles passam em frente a um daqueles lugares onde ficam os mestres artífices, né? Que pra quem não sabe, galera, são os responsáveis por forjar as coisas desse universo, como espadas, armaduras, enfim, todo tipo de coisa. E o Halbrand olha para aquele lugar, dá um sorriso e continua andando. E aí vocês me perguntam, Emerson, e o que isso tem a ver com a história? Galera, eu não sei se vocês sabem, mas muito antes do Sauron ser corrompido pelo Morgoth, ele trabalhou e foi discípulo de um outro Valar também muito importante para a história, que foi o Auli, o Construtor, um dos irmãos do Morgoth, que além de ser quem criou os anãos, foi também quem projetou tudo que existe em Arda, que é como eles chamam a Terra nesse universo. Olha isso, galera. Ou seja, além de ser extremamente habilidoso com magia, o Sauron também é um especialista em forjar coisas. Habilidade essa que ele aprendeu enquanto ele ainda era discípulo do Auli. E quer ouvir algo ainda mais interessante? É claro. Nesse mesmo episódio, quando Halbrand retorna para esse lugar para tentar trabalhar lá como mestre artífice, ele diz para o homem que trabalhava lá a seguinte frase, abre aspas: não há ninguém na ilha que faça esse ofício melhor do que eu. E aí, já tá convencido do que eu tô falando? Não! Então calma que tem mais. Número 4, o exilado. Galera, quando Halbrand e a Galadriel estão saindo do salão da rainha, ele devolve para ela a adaga do irmão dela, que por sinal ele tinha acabado de roubar do Elendil quando eles se abraçaram. E no momento em que a Galadriel questiona do porquê ele quis ficar mais um pouco naquele lugar, ele solta mais uma frase bem peculiar, que é a seguinte, abre aspas: eu busco a minha paz há muito mais tempo do que imagino. Que humano falaria desse jeito com um elfo? Pensem bem, se uma vida inteira de um humano seria o equivalente a um piscar de olhos para um elfo, por que ele diria para ela que ela não tem noção de há quanto tempo que ele vem buscando a paz? E eu sei que vai ter gente dizendo, pô, mas o Sauron criou uma guerra com toda a Terra-média, como que um cara desse estaria buscando a paz? Mas galera, vocês têm que lembrar que todo vilão é herói na sua própria história, né? Então, quem não garante que na cabeça do Sauron ele fez tudo aquilo buscando a própria versão de paz dele? Já pensaram nisso? Não. O próprio Thanos é um exemplo disso, galera. Ele queria trazer equilíbrio para o universo eliminando metade dele, olha isso. Sem falar que o Halbrand o tempo todo, ele age como um humano que foi exilado da sua terra natal, certo? Agora pensem comigo, o Sauron, assim como os elfos que saíram de Valinor, ele também é o exilado. No caso dele, por conta dos ideais do Morgoth, né, que ele se deixou corromper e o acompanhou, e acompanhou o mestre dele. Então faz bastante sentido ele querer dominar toda a Terra-média, não só para dar continuidade ao trabalho do seu mestre, mas também para poder ter poder suficiente para poder reivindicar de volta o seu lar e ter a sua tão sonhada versão de paz. Pensem nisso. Ah, mas isso não tem nos livros. É, galera, realmente isso não tem nos livros, tá? Isso sou eu quem tá teorizando aqui com vocês, pra gente poder tentar explicar um pouco do comportamento desse personagem, né, do Halbrand, porque a gente sabe que ele tá escondendo alguma coisa, né? Só nos resta descobrir o que é. E sem falar também, galera, que o próprio Tolkien morreu sem concluir os escritos sobre a Terra-média. Então tem muita coisa sobre esse universo que só nos resta teorizar mesmo.
Número 5, a briga. Galera, nessa cena tem duas coisas para se dar atenção que eu tenho certeza que não foram colocadas ali por acaso. Vale lembrar que tudo numa obra cinematográfica tem uma razão para estar lá. Então nós podemos dizer que nenhuma frase é dita simplesmente aleatoriamente, concordam? Pois bem, galera, a cena em questão é quando Halbrand está sentado num lugar público, comendo alguns frutos do mar, e de repente um dos homens de Númenor pergunta para ele qual o seu nome, e escuta a seguinte resposta, abre aspas, depende do quanto somos chegados. E para quem lê os livros, eu nem preciso dizer que o Sauron já teve muitos nomes, né? Agora, e se ele só se revelasse de verdade para quem ele tivesse um certo nível de proximidade e confiança? Já pararam para pensar nisso? Isso explicaria a resposta dada àquele homem. Bom, e aí a gente já parte para a cena da briga, né, onde ele sozinho dá conta de 4 homens com uma certa facilidade até, e eu sei que vocês vão me dizer que um rei provavelmente teria o mesmo tipo de treinamento, mas vocês repararam que ele quebrou o braço de um dos homens sem nenhuma dificuldade e sem um pingo de remorso? Vocês perceberam isso? Detalhe, tá? Ele já tinha vencido o cara, então ele poderia parar se quisesse, mas ele não fez isso. Será que um rei teria agido da mesma forma? Número 6, o Senhor dos Presentes. Também não é novidade para ninguém que nos livros o Sauron se disfarça de Anatar, o Senhor dos Presentes, para tentar convencer os elfos a forjarem os Anéis do Poder, e isso também bate com o comportamento do Halbrand até o momento. Primeiro salvando a Galadriel, depois devolvendo a adaga do irmão dela, pagando bebida para todos no bar, e caso vocês já estejam questionando, mas salvar a vida da Galadriel é diferente de dar um presente, galera, é só vocês pensarem na série do Lúcifer, por exemplo, onde o personagem concede favores, né, para as pessoas que depois ele vai cobrar de alguma outra forma. E a gente não pode se esquecer que o Tolkien era muito religioso e que muitos de seus personagens e de suas histórias foram embasados nos conceitos do cristianismo. Então faz muito sentido, né, os presentes serem representados dessa forma. Número 7, a conversa na cela. Quando a Galadriel volta do Salão de Saber, ela vai até o Halbrand que está presa em uma cela por conta da briga e diz para ele que pesquisou sobre o símbolo do colar no pescoço dele e que aquele símbolo seria de um suposto rei das Terras do Sul e que o Halbrand seria esse rei que teria se exilado por conta dos orcs. E até aí tudo bem, porque até faz sentido a afirmação da elfa, mas é o que ele responde em seguida que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Olha o que ele diz, abre aspas. Engraçado, encontrei isso num homem morto. Achei que combinava comigo. A conversa entre eles continua e de repente ele lança a seguinte frase. Cuidado, elfa, o herdeiro desse símbolo herdou mais do que apenas nobreza. Foi um ancestral dele que fez um voto de sangue a Morgoth. Não sou o herói que você busca. Foi a minha família que perdeu a guerra. Aí eu vou e pergunto a vocês, e se ele realmente tiver dito a verdade? Já pensaram nessa hipótese? Pois eu já, galera. Eu vou falar com vocês que quanto mais eu penso nisso, mais sentido isso faz. Acompanhe meu raciocínio. E se o Sauron tiver matado o verdadeiro rei das Terras do Sul por conta dele não ter cumprido com o pacto que o ancestral dele fez com Morgoth, né? E automaticamente depois disso ele foi lá e pegou o colar desse rei e assumiu para si, né? Isso explicaria automaticamente o fato dele ter dito que achou o colar num homem morto e também explicaria ele dizer que achou que combinava com ele, já que com a derrota do mestre dele, ele se tornaria o rei daquelas terras. Olha só que interessante. E quando ele diz que foi a família dele que perdeu a guerra, galera, tá aí na nossa cara e só a gente que não percebeu. O Sauron é um Maiar, que seria uma espécie de Valar, né, assim como o Morgoth, só que de uma classe inferior. Então, sendo um Maiar que se aliou ao Senhor do Escuro, quem seria a família dele? Eu tenho certeza que você pensou o mesmo que eu, né? Foi o Morgoth quem foi derrotado, galera. E ao perder a guerra, o Sauron, que era extremamente fiel ao seu mestre, perdeu o único que de fato ele poderia considerar sua família, já que ambos são seres divinos que conviveram juntos desde a criação, por assim dizer. Legal demais, né? Número 8, a elfa que não renuncia à espada. Galera, ainda nessa cena da cela, quando a Galadriel chama o Halbrand para lutar ao lado dela nas Terras do Sul, ele responde dizendo que só o que ele via ali, naquele momento, era uma elfa que não renunciava à espada. Mas o grande mistério com essa afirmação é por que ele diria especificamente isso. Vale lembrar que eles mal se conhecem, então por que de repente ele soltou uma afirmação dessas? Até porque, galera, se ele foi parar ali fugindo dos orcs, ele sabe que a guerra contra as forças das trevas não acabou, certo? Então por que questionar o fato dela não renunciar à espada, já que se ele realmente for quem ele diz que é, ele sabe que a Galadriel é uma ajuda e tanto para essa guerra que se aproxima?
Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Porque eu já tô chegando no final, galera, na cereja do bolo para poder provar que a minha teoria tem tudo para acontecer na série, hein? Vamos lá então. Número 9, ele não quer sair de Númenor. Desde o primeiro momento em que o Halbrand chegou em Númenor, ele deixou bem claro que é ali que ele quer ficar e que ele não tem motivos para poder voltar para onde ele estava antes. Mas o que vocês têm que se perguntar sobre isso é por quê? Por que ele quer tanto ficar em Númenor? E na verdade a resposta para essa pergunta, na minha opinião, está em uma frase dita pela Galadriel no 4º episódio, quando ele e o Elendil estavam no Salão de Saber, que é a seguinte: o mal não quer só existir, mas sim se expandir. Então vamos pensar, galera, após a derrota do Morgoth, as forças das trevas deram aquela enfraquecida, né? E até o próprio Sauron teve que se esconder enquanto pensava numa forma de dar continuidade aos planos do seu mestre, certo? Lembrando que uma das características principais do Sauron é o fato dele agir sempre nos bastidores, né? Ali plantando a sementinha da discórdia, onde quer que ele passe. Sem falar que para dominar a Terra-média ele precisa fortalecer o seu exército novamente. E que lugar seria melhor para isso do que um reino onde os homens cortaram os laços com os elfos há muito tempo e agora agem por livre e espontânea vontade, muitas vezes contradizendo a vontade dos deuses. E se vocês acham que eu tô falando isso da minha cabeça, vale lembrar que nos livros a queda de Númenor é causada exatamente pelas manipulações do Sauron, hein? E a gente já viu que a série vai abordar isso, né? Já que no começo do 4º episódio a rainha tem um pequeno vislumbre de como Númenor chegará ao fim. E finalmente chegamos, jovens gafanhotos, na cereja do bolo, naquele momento que a gente tanto esperava, né, de juntar as peças aí desse quebra-cabeça e ver se realmente faz sentido tudo isso que eu falei, né, ou se realmente eu enlouqueci de vez. Mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui é porque você viu que lá no fundo tudo isso que eu falei, mesmo que a série depois prove o contrário, mas faz sentido, né, fala sério. Mas enfim, sem mais delongas, bora lá montar as peças desse quebra-cabeça e descobrir isso. Número 10, nada é mal no começo. Galera, depois de assistir várias vezes ao primeiro episódio, eu comecei a me questionar por que os roteiristas escolheram abrir esse episódio com essa frase especificamente. E aos poucos a resposta foi surgindo na minha cabeça. Pensem comigo, e se essa frase não foi dita nem pela Galadriel do passado e nem do presente, mas sim de uma possível Galadriel do futuro? Que viagem é essa, velho? Pensem comigo, não faz nenhum sentido essa frase ser referente ao Morgoth, porque para quem lê os livros sabe que desde o começo da criação ele sempre foi o mais arrogante, o que mais se achava no direito de se equiparar ao Eru, né, que é o verdadeiro e único deus desse universo. Então nós podemos concluir que de certa forma o Morgoth nunca foi bom, né? Então essa frase não combina em nada com ele, certo? Porém, também me baseando nos livros, o Sauron, por outro lado, era exatamente o oposto, galera. Só para vocês terem uma ideia, muito antes dele se aliar ao Senhor do Escuro, ele era conhecido como Mairon, o Adorável. E assim como o Auli, né, que foi o seu primeiro mestre, ele também era fissurado com a Ordem, e não com o Caos, como era o caso do Morgoth. Aí vamos lá, e se a série brincou com a gente desde o começo, né, mostrando esse lado bom do Halbrand, só pra lá no último episódio revelar pra gente que ele tava ali manipulando todo mundo desde o início, e que aquela frase dita pela Galadriel lá no primeiro episódio é dessa Galadriel do último episódio que acaba descobrindo que ele é o verdadeiro Sauron. Olha que foda, seria um baita plot twist, né, galera? Fala sério. Você descobrir que o mal que você tanto buscou combater tava ali, do seu lado ali, e você não foi capaz de enxergar isso. Olha que foda que seria. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Ai, mas agora você tá falando besteira. Tô, né? Então olha isso. No 4º episódio, quando a Galadriel toca a Palante, que é aquela espécie de bola de cristal onde as pessoas veem o futuro, ela vê o fim de Númenor e diz pra rainha que as visões nem sempre acontecem. E a rainha em seguida diz pra ela que já está acontecendo, já que a visão começava com a chegada da Galadriel. E eu nem preciso lembrar quem veio com ela, né? E quando a rainha decide mandar ela embora e as pétalas da árvore branca começam a despencar como sinal de que os deuses estavam chorando, não foi porque a rainha não quis apoiar a causa da elfa, mas sim porque ela mandou a Galadriel embora, mas o verdadeiro mal, que era o Halbrand, ou melhor, o Sauron, estava ficando. Pegaram o raciocínio? Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Também tem a cena em que a Galadriel vai parar na cela e rola uma conversa entre os dois, onde o Halbrand, além de fazer piada com o fato dela ter sido presa, né, exatamente por não saber lidar com as questões diplomáticas, ele ainda diz pra ela a seguinte frase, abre aspas: em uma situação assim, me parece que seria útil identificar o que seu oponente mais teme. E ela pergunta, e explorar isso?
E em seguida ele responde: não, dê a eles uma forma de controlar isso para você poder controlar eles. E vale ressaltar, galera, que ele fala isso olhando diretamente para ela, como se naquele momento fosse exatamente o que ele já estava fazendo com ela, né? Pensem comigo, o que a Galadriel mais teme? Ao meu ver, seria não conseguir vingar a morte do irmão, né? Não dar conta de combater aquele mal que acabou com a vida dele e que ela jurou que combateria. Então tudo que ele fez foi dar a ela uma forma de controlar isso, e paralelamente ele vai controlando ela, né, descobrindo cada próximo passo dela para estar sempre um passo à frente. Olha isso, galera, tava ali na nossa frente o tempo todo, só não enxerga quem não quer. E é importante lembrar que todo grande vilão tem essa coisa de brincar com o perigo, né? De estar ali no meio de todo mundo, agindo como se fosse um amigo, ganhando a confiança de todos, até chegar a hora de dar a cartada final, o checkmate. E eu tenho certeza que a série deve nos mostrar isso no último episódio dessa temporada, hein? Gravem isso, eu quero deixar registrado que eu vim aqui antes avisar pra vocês o que iria acontecer, e caso realmente isso se confirme, eu quero ver quem vai lembrar de vir aqui nos comentários me dar os parabéns e dizer: você tava certo. Porque eu tenho certeza que se eu errar, vocês vão vir cá comentar, né? Pô, fala sério. Galera, eu sei que o vídeo de hoje ficou enorme, mas eu precisava trazer esse monte de informações aqui pra vocês, pra poder provar pra vocês que apesar de ser uma teoria, ela tem um embasamento e que eu não tô inventando moda pra convencer vocês de nada. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam com a minha teoria, e principalmente se vocês não concordam, deixem aqui também o porquê, né? Não basta só dizer: ah, não concordo. Não, expliquem também quais são os fatos que provam que eu tô errado. Lembrando que a Amazon já abriu pré-venda do livro A Queda de Númenor, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo, e comprando por esse link vocês já ajudam o canal a crescer. Lembrem também de deixar o like, se inscrevam no canal, dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, então dá essa força aí que vocês vão me ajudar demais. Galera, valeu demais, tamo junto sempre, valeu, falou, fui! They'll try to kick you while you're down.